Dando continuidade à aula de paradigmas, eu vou falar um pouquinho sobre o paradigma orientado ao objeto. Percebam que se eu olhar para o diagrama de fluxo de dados, eu consigo identificar a minha tabela, né? Ou seja, meu depósito de dados. Então tem lá o nome cliente, mas eu não consigo saber quais são os campos que tem dentro dessa tabela, né? Se tem endereço, se tem e-mail. Na orientação a objeto eu já consigo visualizar isso, porque a minha representação é diferente. Quando eu represento uma classe que ela é similar a esse depósito de dados, então eu tenho lá a minha classe cliente, eu já consigo ver os atributos dessa classe, que são os campos inseridos nela. Então vamos iniciar então a programação orientada a objeto. A programação orientada a objeto, ela é baseada no conceito de objetos, que podem conter dados na forma de campos, também conhecido como atributos, e códigos na forma de procedimentos, também conhecidos como métodos. As principais linguagens, né, são C++, Object Pascal, Java, Python. E os princípios básicos envolvem abstração, objeto, classe com atributos e métodos, herança, encapsulamento, polimorfismo. Então, vamos ver cada item desse. Para entender melhor esses conceitos, o paradigma estruturado enfocava na estrutura do banco de dados. Então, por exemplo, no campo endereço, no campo nome, no campo código daquele cliente. A orientação a objeto já enfoca os dados armazenados nessa estrutura. Então, por isso que é orientado a objeto, porque ele vai enfocar o João, que mora na cidade de Catanduva, né, que possui o e-mail tal, que possui o código tal. Então, o enfoque é nessas informações que são armazenadas. Por isso, enfoque no objeto e não na estrutura. A orientação a objeto nada mais é que um paradigma de desenvolvimento de software que tem como objetivo aproximar o mundo real do mundo virtual. A ideia é simular o mundo real dentro do computador, afinal, nosso mundo é composto de objetos. Iniciando pelo primeiro conceito, que é abstração, ele é fácil de entender. O que significa isso? Que ele disponibiliza várias visões, ou seja, vários tipos de diagramas com objetivos diferentes. Então, cada artefato gerado na fase de análise é considerado uma visão, um item que eu visualizo a informação de forma diferente, seja para o meu cliente, seja para o desenvolvedor. Isso está baseado no conceito de abstração. Já a classe é representada por esse retângulo dividido em três partes. Primeiro vem o nome da classe, depois vem os atributos, que são os campos, e depois vem os métodos, que são as ações. Em uma classe completa, eu também coloco o tipo de dado de cada atributo. Então, aqui, ó, por exemplo, na minha classe cachorro, eu tenho os atributos tamanho e raça. Tamanho é do tipo int e raça é do tipo string. A gente define o objeto como a instância de uma classe. O que significa isso? É o conjunto de dados armazenados naqueles atributos, tá? Então, por exemplo, os objetos, né, é aqui o meu bulldog da cor marrom, de tamanho de 50 centímetros. Então, é o conjunto de informação armazenada na classe. Para fins didáticos, eu gosto de citar um exemplo que a classe é como se fosse um carimbo com aqueles campos. Então, eu vou carimbando, eu tenho vários campos a serem cadastrados e o objeto é cada carimbo daquele preenchido, né? Então, eu tenho lá várias informações, tá? Então, para vocês entenderem aí a diferença da classe, que contém esses atributos e os métodos, e do objeto, ok? Os métodos são mais fáceis de entender, né? Envolvem as ações, né? Então, tudo que é verbo, salvar, excluir, imprimir, né? Então, aqui no exemplo, dormir, latir, comer, brincar. Então, esse slide aqui mostra bem a diferença de classe e objeto, né? Então, a classe, ela tem aqui os meus atributos e métodos, e os meus objetos, eles são criados conforme eu vou cadastrando a informação nesta classe. Esta imagem mostra outro exemplo, né, de classe e objetos. Olha ali os meus atributos, nome, CPF, RG e os métodos cadastrar, confirmar cadastro, validar sócio e alterar.
conceito de herança, ele é um dos itens da orientação a objeto que mais facilita o reuso, né? Então, o retrabalho. Por quê? Porque eu consigo herdar de uma classe todos os atributos e métodos, então eu não preciso ficar copiando e colando igual no paradigma estruturado. Tá? Então, a dica que eu dou é que quando a gente pode colocar no relacionamento a frase é um tipo de, significa que é herança. O relacionamento de herança, na representação do diagrama da modelagem, ele é representado por uma seta com a ponta triangular, sempre virada para a classe pai, né? Da onde são herdados os dados. E aí eu tenho as classes filhas e eu posso até ter classes netos, que é a minha herança múltipla, quando eu herdo de uma classe que herda de outra classe. Vamos ver aqui os exemplos. Nessa imagem eu tenho a minha classe animal, que é considerada superclasse, e tenho que é a classe pai. E eu tenho as classes filhas que herdam aqui do animal. Então eu tenho aqui, ó, quadrúpedes, que é um tipo de animal, aquáticos, que é um tipo de animal, e aves, que é um tipo de animal. Neste exemplo aqui, ó, as classes filhos, que são as subclasses, eu tenho aqui gerente, que é um tipo de funcionário, secretária, que é um tipo de funcionário, né? Então, telefonista, que é um tipo de funcionário. Então, é um exemplo aqui de herança. O conceito de encapsulamento envolve a visibilidade das informações para as classes, tá? Então, geralmente, os autores trazem 3 tipos, que é o público, o privado e o protegido. Geralmente o público ele é representado pelo sinalzinho de mais, o privado pelo sinalzinho de menos e o protegido pelo sinalzinho de hashtag, né, ou jogo da velha. Então, a visibilidade pública significa que todas as classes visualizam, têm acesso àquela informação. Então, são dados que não tem problemas de as outras classes conseguirem acessar. O privado já não, são dados mais confidenciais, então eu preciso ter mais cuidado, por exemplo, uma conta no banco, o meu próprio CPF. Então, esses dados, eles são privados, só a classe cliente consegue visualizar aquelas informações. E a protegida é um intermediário entre isso, né? Então, na verdade, quando que as minhas informações são protegidas, só as classes filhas conseguem visualizar aquela informação. E a classe pai, né? Então, só a própria classe e as classes filhas. As outras classes não conseguem visualizar aquela informação. O conceito de polimorfismo envolve a possibilidade de eu criar métodos com nomes iguais, coisa que não era possível lá no paradigma estruturado. Se eu tivesse uma procedure ou uma function com o nome cadastrar cliente, eu só poderia utilizar ela uma única vez, ela era única. Agora, no paradigma orientado a objeto, eu posso criar vários cadastrar, por exemplo, porque eu posso utilizar esse método cadastrar cliente em várias classes, mas se eu utilizar na mesma classe meu cadastrar cliente, vai depender do parâmetro que eu passo nesse método. Então, por exemplo, se eu passar cadastrar cliente só o nome e o CPF, ele vai cadastrar em todos os campos, ou seja, em todos os atributos que tem naquela classe, só o meu nome e meu CPF. Eu posso agora cadastrar o cliente passando todos os meus campos. Então, ele permite que eu crie métodos com nomes iguais, porque ele tem esse conceito de objeto. Então, ele relaciona o meu método ao meu objeto, que é único, né? Mesmo dentro da mesma classe. Então, esse conceito a gente consegue realmente entender quando a gente vai para o laboratório e a gente faz os testes lá na programação. Espero que esta aula tenha esclarecido bastante dos conceitos desses paradigmas.